Tem um aqui que é interessante. O cara mandou uma pergunta pra mim, mas é você que vai responder. Não, Claro. responda você primeiro. Não, eu vou responder um pedaço dela, mas você mata ela. Aqui, ó. Essa não é pro Caio, é pro Braulio. Você já teve alguma experiência com paranormalidade ou demônio? Aí é o seguinte, paranormalidade não. Eu nunca tive essa experiência. Mas eu acho que tinha uns demônios dentro de mim há um ano atrás, não tinha, Caio? Tinha uns esmigos. Não tinha os demônios, não tinha? Tinha uns esmiglinhos. Eu tava vendo, eu tava pensando nisso. Eu tava cheio dos demônios, cara. Você não estava possesso, nem. Mas você andou meio oprimido, brother. Eu tava com opressão Opressão demoníaca. espiritual. Você, quando você chegou aqui de De- volta, porque primeiro você andou lá pelo caminho, aí Aí eu deu saí do aquela. Fez uma esquina do mundo longa. caminho. Esquerda do mundo. Aí foi nesse período que você entrou na pior bagaça. É, Né? Foi quando eu comecei a sentir a tua falta, mandei atrás de ti, você Exatamente. apareceu. Quando você chegou aqui, antes de você me contar qualquer coisa, a tua respiração ah, era de uma ofegância draconiana. exatamente. Você sente na respiração, sente no exalar como é que está o espírito do indivíduo. É. E você estava oprimidaço. Então é opressão O que você demoníaca. estava experimentando era opressão. Uhum. Você não estava sob sujeição. Porque se você estivesse sob sujeição... Qual que é as você ia- etapas? Faz aí. A opressão é aquilo que eu disse. É só como se o cara estivesse de fora para dentro, com aquela coisa oprimindo. Às vezes a sensação vem com dor de cabeça, às vezes vem com aquela dor de cabeça interna, às vezes vem com um esgoelamento que o cara fica sem ar, às vezes é o esmagamento de um sentimento que não sai de dentro, uma fixação, ou é uma ansiedade alienígena carcomendo o cara. Enfim, tem vários sintomas de opressão espiritual. Opressão, tá. Mas é uma sensação que não tira de você as faculdades mentais, nem a autodeterminação. No máximo te exaspera na direção do mal. A sujeição é diferente. É uma etapa posterior à opressão. Ah, É quando o indivíduo já começa a ter faculdades dominadas, mas não a mente. É como no início do documentário, a mulher começou a falar, mas ela mesma ouvia. E ela mesma dizia, sai de dentro de você o que você não controla, o que você não quer dizer, o que você não pensa, o que você não crê, mas sai de maneira revelia contra o outro. uhum. Esse é um dos sintomas da sujeição. É quando a faculdade mental está inteira, mas as ações do indivíduo já começam a se tornar meio autômatas. Ele já não tem todo o domínio sobre si. A possessão já é uma instalação definitiva do software. O cara anda oprimido, de vez em quando fica sob sujeição, e em outras horas ele cai em estado profundo de possessão, onde todas as faculdades mentais dele cessam e ele passa a ser um instrumento total da entidade espiritual, do demônio, do espírito imundo que esteja dentro dele. Essas são as diferenças. O que mais, brother? Devemos expulsar demônios sem que eles se manifestem na pessoa, mesmo se essa pessoa não queira Jesus. Não. Pois qual o risco dessa pessoa ficar com mais 7? Não tem esse risco, não é uma questão de matemática nem de estratégia de Tá. guerra. Ele está falando isso como se ele estivesse jogando batalha naval. É. Não é assim. Você fala o evangelho às pessoas, vive o evangelho com as pessoas, mesmo por aquelas, em relação àquelas que você tem a suspeição de que elas têm algo a mais. Mas se elas não têm essa consciência, você não precisa incitar isso nelas. Como, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus vive do diabo. Sem o diabo, a Igreja Universal do Reino de Deus acaba, meu amigo. Quando eu digo diabo, não é o Satanás verdadeiro, não. É o holograma. O maniqueísmo. É o holograma que eles invocam lá. Porque não tem culto na Universal que eles não invoquem os demônios. Aham. Manifesta para sair, manifesta para sair. Porque tem que ter o show da pirotecnia daqueles demônios que não são demônios, são psiquismos de sugestão e de medo. Como eu já disse ali, para cada 100 que vão ali, uma minoria possessa, a maioria cai de medo, de sugestão, de expectação da queda.
de um monte de coisa, mas eles vivem do diabo. O diabo é o principal parceiro. O diabo diz, olha, eu vendo calamidades e vocês ofereçam soluções. Mas é uma parceria, uma franquia bem sucedida. É um case de sucesso no planeta Terra. Universal do Reino de Deus e Satanás. Será que ele dá 10% para eles, cara? Não, ele dá muito mais. Ele só quer a alma deles, deixa a grana toda. Eu não quero a grana não, eu quero é vocês. Não está preocupado com a grana, não. E eu quero é todo esse pessoal que vocês estão enganando. Mas eu me desviei do assunto aqui. Qual era a questão? Eu esqueci. Aqui, peraí que eu fui aqui, peraí. Peraí. Se devemos expulsar demônios sem que eles se manifestem na pessoa, mesmo que essa pessoa não creia em Jesus, não queira Jesus. Não invoque demônios sobre ninguém, nem fique provocando, dizendo Jesus manifesta nela tudo que tem de ruim e tal, porque isso é uma invocação. Você não vê Jesus fazendo isso? Você vê Jesus botando a mão de alguém e dizendo para algum demônio que não tinha se manifestado sair? Você vê aquele caso lá em Lucas 18, acho que é 18, se não for 14 é 18, da mulher envergada na sinagoga, que Jesus olhou de cima e viu que ela estava possessa de um espírito maligno e mandou a mulher endireitar-se. Disse, pode endireitar-se. Assim. E ela, na mesma hora. Na hora. Foi uma celeuma na sinagoga, que era sábado. Um dia de sábado nem demônio podia ser expulso na sinagoga, porque era trabalho demais. Não pode trabalhar, sabe? Não. Aí, mas você não vê nenhum outro caso de Jesus sair correndo atrás de demônios. Os demônios eram levados aí. Ou ele ia passando, os bichos não aguentavam e gritavam. Mas quando você anda cheio de Deus, você não tem que invocar nada. O diabo ou foge ou grita, já naquele recurso suicida do diabo. Que ele não suporta a presença da luz, aí ele grita, que odeia a luz, aí ele se declara. Quando ele se declara, o filho da luz vai lá e o expulsa. Há outros casos que basta a presença da palavra, que já vai afugentando tudo. Quanto mais luz você é no Senhor, menos demônios se manifestam. Só se manifestam esses demônios rasteiros, que são quase que entidades já vinculadas ao psiquismo pessoal do indivíduo, adoecido psicologicamente e também com a doença psicológica retroalimentada pela opressão, pela sujeição ou pela presença demoníaca. É quando cria esse bolo. Esses se manifestam quando você passa. Agora, aqueles de uma categoria mais elevada, meu irmão, a maioria deles, basta você chegar com a palavra que eles se retiram. Eles não são tão compulsivos como esses espíritos imundos de castas menores, que são de um infantilismo diabólico extraordinário. Satanás habita num plano de muito mais inteligência. O mundo espiritual está dividido em muitas castas, assim como o mundo celestial tem principados, potestades, poderes. O mundo espiritual tem as suas camadas e dimensões de equivalência. O que mais?